Então, malta, para a gente terminar aqui a aula de hoje, vamos falar um bocadinho aqui sobre os tipos de dados que uma classe pode ter, né? A gente tem basicamente dois tipos de dados em C Sharp, que são os valores o tipo de dado de valor, os data types de valor, ou value types, e o reference types. Esses aqui são reference type. No caso, todos esses valores aqui são valores que uma classe pode receber em C Sharp. Perdão, uma classe, uma propriedade pode receber em C Sharp. Uma propriedade pode receber em C Sharp. Vamos lembrar aqui, né? A propriedade ela tem, né? É um membro de uma classe. O método também é membro, a gente vai falar mais à frente sobre o método. E ela tem o seu tipo de acesso, o seu tipo de dado e o seu nome. Acesso, type, name. Como é que ela pode ser acessada, se é público internamente, qual o tipo de dado que ela recebe e qual o nome dela. Esses dados, ou esse type, né, que ela pode receber, em C Sharp pode ser qualquer um desses. Booleano, byte, sbyte, char, decimal, double, float, int, uint, nint, nuint, long, ulong, short e o short. A gente depois vai ver sobre esses, quando é que a gente deve usar especificamente, porque eles são valores que mudam a depender de cada caso. O booleano vai ser true ou false. Em C Sharp, uma propriedade, ela por padrão, ela começa como false. Uma propriedade booleana. Se eu criar uma propriedade do tipo booleano, ela por padrão vai ser falsa. Ela só passa true se eu fizer esse set. Se eu disser que ela é true. Senão, ela por natureza, ela nasce falsa. O byte. Esse byte eu não lembro muito bem se é 8 ou se é 156. Eu não lembro. Esses valores aqui, vocês vão me perdoar. Também eu não tenho como lembrar de tudo isso. O char, ou caractere, é aquele que eu falei, né? Pode ser uma letra ou um número mais isolado. Então, por exemplo, isso serve para a gente, às vezes, especificar tipos ou coisas, por exemplo, tipo A, tipo B, tipo C, né? Então, o char é um número, é um valor unitário isolado de caractere. O decimal é um valor numérico racional, ou seja, tem ponto e vírgula não, tem ponto e casas decimais. Ou seja, ele pode ser o zero, ponto, qualquer coisa. Zero, zero, enfim. Double, também é a mesma coisa, racional, com 0,000. As diferenças entre esses decimais, até aqui, ó, também é decimal. Racional, né? Também tem 0,000 qualquer coisa. A diferença entre esses três é a precisão. Certo? Ou seja, do ponto para frente, né, entre as casas decimais, uns são maiores que os outros. O double é maior que o float e o décimo é maior que o double. Isso quer dizer que eu tenho casas decimais depois do ponto, eu tenho mais no décimo do que no double e mais no double do que no float. Então, ou seja, o double é mais preciso e o décimo ainda é mais preciso que o double. Aqui eu já tenho outro grupo de números, certo? Que aí a gente vai partir para os números inteiros. Esses aqui, inteiros, não tem casa decimal, nenhum deles. A diferença é o tamanho do número, né? Ou seja, qual o mínimo e o máximo que esse número pode comportar.
O int é o menor deles, e depois eles vão. Não, perdão, o short aqui é o menor. Esses outros, por exemplo, o uint e o nint, nuint, são modificações do int. Porque, por exemplo, o int ele pode começar entre menos 2 bilhões e qualquer coisa, se não falhar a memória, e pode ir até mais 2 bilhões e qualquer coisa, certo? Essa limitação dele, ele pode ser negativo ou positivo. Ela no uint deixa de existir a questão de ser negativo. E aí a gente pode utilizar no uint todo o tamanho que ele pode ocupar, que seria de 4 bilhões, ou seja, 2 bilhões para negativo mais 2 para positivo, só no positivo. Então ele seja sempre positivo, 4 bilhões e qualquer coisa. O nint ainda é maior que esse. O nuint também faz a mesma coisa que o uint. Ou seja, o nint é um número que é parecido com o int, que tem negativo e positivo em grande número, em grande quantidade. Pode ser, ele é muito maior que os 2 bilhões para negativo e positivo. E o n e o int é parecido com o uint, ou seja, junta tudo que o nint pode ter, sendo só que ele vai ser positivo. Esse aqui pode ser negativo ou positivo, esse é só positivo. O long ainda é muito maior que o int, que o uint, que o nint e que o nuint, certo? Pode ser também positivo ou negativo. E o long, mesma coisa do long, do uint, ele vai ser só positivo e vai juntar todo o tamanho do long. Short igual e o short também. Eu acho que o short ainda é menor que eles, eu não tenho certeza, tá? Eu não sei de cabeça o tamanho dos números. Mas isso é fácil de a gente encontrar na própria documentação do C Sharp. Deixa eu só. Aqui. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Então, melhor ainda. Que eu estava falando agora. Isso é o range desses números. Deixa eu só fazer aqui. O S-byte é isso aqui, ó. Ele, ou seja, é o valor de 1 byte, que vai entre menos 128 e até menos 127. E o byte é os 255, só que só para positivo. A mesma lógica segue para os outros. Por isso que eu disse que o short era menor. Tá vendo o short, o tamanho dele? O short é um número inteiro, só que pequeno. Isso aqui não é casa decimal, tá bem, mal? Isso aqui é indicador de milhares. O U short é a mesma coisa, ou seja, somei esse lado mais esse, vai dar esse valor todo. O int é isso aí que eu tinha falado, eu sabia que era 2 bilhões e qualquer coisa, é mil, milhão, mil, centena, milhar, centena, 100, mil, milhar e bilhar. Então, 2 bilhões e qualquer coisa. Juntando o espaço que esse número pode valer, a gente pode ter até os 4 bilhões e por aí vai. Vocês chamam em Portugal 1.000 milhões, só que tem uma diferença de utilização do número. O long ainda é muito maior que o int, ou o int. Vejam lá, ele vai para 9 trilhões, eu acho, ou mais. 2, 3, 4, 5, 6. São 7 casas de 3 zeros, então eu não sei nem falar esse número. Para negativo e positivo. O long, ele vai levar tudo para o positivo junto, somos dois espaços, vai ser só positivo. O nint, aqui como vai depender também da plataforma, né? Do que foi desenhada. E o nuint também. Por que existem essas diferenças? Tá? Por conta de memória. Esses números, quanto maiores eles são, mais memória eles vão ocupar. Tá? Então, isso tem uma relação muito grande, muito profunda com as memórias.
Eu disse, quanto maior o número, mais memória ele ocupa. Então, em alguns casos, se eu não tiver, eu não vai ter um valor muito grande, eu não vou utilizar, por exemplo, um long para guardar um valor, porque talvez não me valha a pena. Ele vai ocupar mais espaço de memória que, por exemplo, um short ou um short. Então, isso aqui são os tipos de valor que a gente pode utilizar em C Sharp, ou seja, value types. Aqui a gente tem reference types que a gente pode utilizar também. O object é genérico, ele pode se converter em qualquer coisa. O dynamic eu nunca utilizei. Tá? O C Sharp é uma linguagem muito grande, tem muitas coisas que a gente, às vezes chega até a desconhecer, mas eu nunca cheguei a utilizar o dynamic. E o string? O string é simples. O string é um conjunto de caracteres, ou seja, uma coleção desse tipo aqui. Quando eu tenho vários caracteres juntos, numa coleção eu tenho um string. Por isso que ele é um tipo de referência. Ele faz referência a outro tipo, que é o tipo char, implicitamente. A gente não consegue ver, mas dentro da string eu tenho vários caracteres em conjunto. Tá? Então, reference types e value types. Quando é que a gente escolhe esses valores? Ou seja, quando o atributo da classe me obriga a escolhê-lo. Vou dar um exemplo. Numa classe chamada casa. O que é que casa tem? Uma casa pode ter quartos, né? Salas, cozinhas. Pode ter mais de uma, duas, certo? E por aí vai. Vou colocar aqui também área, que seria a metragem quadrada da casa. Vou colocar aqui endereço, por exemplo. Por aí vai. Isso aqui seria uma classe casa. Uma base da classe casa. Então, se eu quero especificar quartos, e quartos é quantidade, né? É quantidade. Ficou um pouco isso aqui. Quantidade. Então, eu vou procurar um valor numérico para isso, certo? Dentre os valores numéricos da classe C Sharp, da classe da linguagem C Sharp, eu tenho todos esses numéricos aqui, ó. Tenho esses aqui e esses aqui. Qual é o que seria mais adequado? Por exemplo, eu disse que o int é pequeno, o long é muito grande. Só que o short é menor que o int. Então, talvez para mim um short seja suficiente, né? E por que não um e o short? Porque eu posso ter casas, ou não, no caso o quarto é quantidade. É porque eu estava pensando no número da casa, por exemplo, menos um. Mas eu estou retificando aqui. Então eu também posso colocar um e o short, porque eu não sei se uma casa vai ter mais de 63 mil quartos, ou 65 mil quartos. Eu já não lembro qual era o valor do e o short. 65.535 quartos. Acho que não vai ter, né? Penso que não. Então, eu poderia colocar aqui que o data type de quartos é um use short. Logo, a minha propriedade seria do tipo use short quarto. É assim que seria escrita a minha propriedade. Use short quarto. Salas, igual. Eu não vou ter mais, talvez não tenha mais de 65 mil. Cozinhas, da mesma coisa. Área, certo? Aqui seria igual, igual. Mas a área não. A área, eu tenho geralmente metros quadrados. E os metros, eles podem ser definidos em casas decimais. Eu posso ter, por exemplo, 1,5 metros quadrados. Ou 1,5. A gente tem que lembrar que é ponto aqui em programação. 1,5 metros quadrados. Então, isso quer dizer que eu já não vou utilizar valores inteiros, que são os desse grupo de baixo, mas vou utilizar valores desse grupo de cima, que são os valores, ou são grupos de valores que têm casas decimais. Lembra que eu disse que quanto mais